Olá, seja bem-vindo ao curso 2026 do Professores Apaixonados, nossa classe especial, que é uma classe Professores com Foco em Missão. Você que nos acompanhou em 2025, agora também nos acompanha em 2026, ou você que está chegando agora, vai estar conosco ao longo aí da nossa jornada de aulas. E olha, eu estou recebendo convidados muito especiais para essa primeira aula que vai falar do propósito missionário da Escola Sabatina. Então vocês professores que estão nos assistindo, são nossos convidados a embarcarem com a gente então nessa jornada especial. Quero apresentar quem está aqui no estúdio comigo. Nós estamos gravando esse curso de Petrópolis, da sede administrativa da União Sudeste Brasileira, que é responsável aí pelas igrejas no Rio, Minas e Espírito Santo. E essa galera que está comigo são professores de excelência. Eles são do Rio de Janeiro, mas eu confesso que eu não entendi bem a localização. Eduardo, quero que vocês se apresentem. Começar com você. Você já me fala de onde exatamente vocês são no Rio, porque o Rio é gigante, né? Conta pra mim. Exatamente. Oi, Yane, bom dia a você, nossos amigos também que estão aqui conosco, né? É um prazer muito grande estar aqui. Nós somos da Baixada Fluminense. Eu sou membro da Igreja Central de Nova Iguaçu, né? E os meus amigos que estão presentes aqui são membros da Igreja de Comendador Soares, que também faz parte ali da região de Nova Iguaçu, mas de outro distrito. Fica na associação? A nossa associação é a Rio Sul. Rio Sul, ok. Que tem sede em Campo Grande. E Eduardo, você não é só professor da Escola Sabatina, você também é professor na sua carreira profissional, né? Exatamente, há muitos anos, aí já quase 30 anos como professor mesmo de língua portuguesa, literatura, redação, envolvido em pesquisas na área de linguística, e tenho usado um pouquinho daquilo que eu pratico nesses anos todos também na Escola Sabatina, e tem sido uma bênção. Muito legal. E está conosco também o Danilo. Danilo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí sobre você. Você também é lá da mesma região do Eduardo, né? Sim, eu sou de Comendador Soares, né? Ali da região de Nova Iguaçu. Atualmente eu trabalho como torneiro mecânico na indústria de transformação do plástico. Pega trânsito, Danilo? Sim ou não para ir para o trabalho? Bastante. Tem muito trânsito para a ida e o retorno para casa ou para a igreja. Então é aquela rotina, né? É uma rotina pesada. E também está conosco aqui a Renata. Renata, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Também é uma honra participar desse curso. Deus tem proporcionado para a gente grandes aprendizados. Eu trabalho como atendente numa loja de produtos para marcenaria, né? Hoje eu trabalho próximo à minha casa, ganhei essa bênção, mas há uns 2 anos atrás eu trabalhava em Campo Grande, morando em Nova Iguaçu. Eram horas no trânsito, horas no ônibus, mas Deus me deu essa oportunidade para poder também cuidar melhor da minha família e estar mais próximo de casa e cuidando do meu filho. Muito bom. São professores apaixonados e professores como voluntários, né? E como a maioria dos professores, a você que está nos assistindo, tem a sua vida, a sua rotina, a sua família, seu trabalho. E nós vamos falar, já começando nesse contexto, né? Já nos apresentamos, entendendo o contexto de vocês. São membros, né? Voluntários. Vamos falar um pouquinho dessa questão do propósito missionário da Escola Sabatina, né? Que não é ficar ali, então, só na unidade de ação, no sábado de manhã, há algo maior por trás. E é algo que vocês fazem muito bem e que eu tenho certeza que vai inspirar você, professor que está nos assistindo. E eu quero começar com uma pergunta para vocês, para os três. Quando foi a última vez que você participou de uma atividade missionária da sua unidade? Como foi? Quem quer começar? Eu posso começar respondendo essa. No último sábado, nós temos na classe regular da igreja, na unidade, nós temos momentos de pastoreio, onde ali o professor, ele faz a comunhão com os membros, ele vê como foi a semana do membro, eles vê uma oração especial. Então, a gente fez esse momento com os alunos, fizemos a resposta da chamada, e aí chegou o momento missionário. Nós temos 15 minutos para isso. E aí a proposta, eu como professora, propus aos alunos que a gente saísse na rua, na frente da igreja, e saímos em trio, e fizéssemos uma oração com quem estivesse passando.
foi uma bênção. Das coisas foi ter encontrado um senhor que tinha algumas divergências com a parte questionamentos, né? E a gente sanou, fez oração e ele ficou interessado até em conhecer melhor a igreja. Então foram 15 minutos bem aproveitados e bem rápido, e a gente pôde alcançar 2 pessoas. E olha que interessante, né? Você não teve que aquele trabalho logístico de muitas vezes é uma saída, precisa de um carro, precisa de um ônibus, enfim, não teve custo nenhum. Não, a Foi gente uma ação aproveitou simples, dessa né? forma. E os alunos, estávamos em 6 nesse dia, porque tinham outras atividades. Nesse dia eles gostaram muito e falaram que no próximo sábado eles querem também repetir esse momento missionário dessa forma. E olha que legal, né? Um pouquinho de tempo ali tira você da questão do ambiente, da escola sabatina de dentro, e sai e já dá um respiro. Parabéns pela sua criatividade. Soube ali fazer com algo simples, né? Mas algo efetivo e algo que muito facilmente pode ser replicável em qualquer igreja. Eduardo. Olha, a experiência missionária que eu vivenciei foi muito forte. Nós saímos às ruas e batemos na porta de uma pessoa desconhecida. Ele nos atendeu, era um homem, e o nome dele é Reginaldo. Reginaldo estava passando por um momento dificílimo na vida. A esposa tinha ido embora, os filhos abandonaram o Reginaldo, ele estava com um problema de saúde sério. E ele permitiu que entrássemos na casa dele. Eu, minha esposa e mais 2 irmãs da igreja que fomos fazer esse trabalho ali naquela região. Batendo um papo, conversa vai, conversa vem com o Reginaldo, e oramos com ele, cantamos um louvor com ele, ele aceitou tudo isso, e oferecemos um estudo bíblico. Esse estudo bíblico, eu e minha esposa não conseguimos dar desenvolvimento, mas as 2 irmãs e mais um outro irmão da igreja, que era esposo de uma delas, participou desse momento. Eu sei que o trabalho foi feito em 2, 3 meses de estudo bíblico intenso ali com o Reginaldo. Depois desse período, qual a notícia? Ficha batismal do Reginaldo preenchida. Amém. Umas 2 semanas depois, Reginaldo dentro do tanque batismal sendo batizado em nome de Jesus. Essa foi uma experiência marcante de trabalho com a minha unidade da Escola Sabatina, a unidade da Escola Sabatina, saindo às ruas para cumprir a missão. E quando a vitória, às vezes, é de 1 ou 2 ali que são mais perto ali estudando a Bíblia, mas é a vitória de todos, né? Isso que é legal da unidade, né? Que todo mundo vence. Não, isso acaba virando uma energia dentro da unidade. Ou seja, as pessoas veem que aqueles que estão trabalhando se sentem felizes, né? Tem um crescimento pessoal ali. Um motiva o outro. Motiva. Exatamente. É isso, um motiva o outro, É né? uma motivação muito grande, mútua ali, né? Sim. Danilo, fala um pouquinho da sua experiência. A minha experiência do último sábado foi a gente se reunir em unidade, né, para fazer um movimento de oração, né, porque acreditamos também que todo início de trabalho ele tem que estar aos pés da cruz, né? Então, nós levamos uma proposta para a unidade a orar pela lista das pessoas que estão afastadas, entendeu? Então, ali, eu fiquei feliz de que ele me marcou, porque 100% da unidade aderiu o ciclo de oração. Então, a gente fizemos esse projeto, vamos orar, mas não só, vamos ficar só na oração. Já temos data marcada para poder entrar com a ação, que é visitar os afastados. Muito bom. Bom, e então a gente viu que a missão é algo que já está intrínseco ali na classe, na unidade. Não dá mais para só ficar estudando a lição, recapitulando, tem que sair, tem que agir, tanto com algo maior, como foi, né, um planejamento de visitas fora, como o momento missionário ali da classe da Renata. E, Eduardo, até pensando nisso, por que a escola sabatina ela não deve ser, então, apenas aquele momento de estudo, né? Mas um centro de evangelismo mesmo? Isso, importante pergunta. Embora tenha nome escola, ela não é voltada apenas para o estudo da Bíblia. É muito importante. Estudar a palavra de Deus é essencial e temos que investir nisso mesmo, né? Estudo da Bíblia e oração, né? Fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Mas precisamos pensar em escola sabatina como sendo uma escola de formação missionária também. E a unidade é aquele centro ali importante para essa formação missionária.
Então, que tipo de trabalho nós temos feito? São duas vertentes que a Renata acabou de mencionar rapidamente. É o trabalho de pastoreio e o trabalho de missão. O que consiste o pastoreio? Um membro cuidando do outro ali da unidade. É visitar os membros enfermos, visita os membros afastados, aqueles membros que são assim, mais fraquinhos na fé, quase não frequentam a igreja. Esse trabalho de pastoreio é essencial, fundamental. E o outro trabalho é de missão, ou seja, a unidade precisa estar nas ruas, batendo de porta em porta, para alcançar pessoas que precisam ouvir falar que Jesus é o único Salvador. E tem um detalhe importante aí. Tem muita gente que fala assim, vamos às ruas não, porque muita gente não quer saber disso. Isso aí não é verdade. Não é verdade. É uma fake news que espalharam por aí. A verdade é que as pessoas querem ouvir sim. Às vezes que nós batemos de porta em porta, é um trabalho que nós fazemos, né? Bater de porta em porta para fazer a pesquisa de oração, é uma pesquisa muito interessante, né? Você bate na porta da pessoa, ela atende e você oferece uma oração para a pessoa. Olha, 95% das pessoas aceitam. Elas aceitam a oração. E depois da oração, vem aquele momento, aquele bate-papo, ali informal, e a gente oferece estudo bíblico. Nem todos, mas muitos aceitam o estudo bíblico. É porque as pessoas estão carentes, as Sim. pessoas querem isso. Então, a unidade da escola sabatina, ela não deve ser apenas uma unidade de estudo da lição da escola sabatina. Ela precisa ser uma unidade que pratica aquilo que a Bíblia ensina, que é o trabalho de pastoreio, que é amor aos membros, né, às ovelhas ali da unidade, da igreja, e também alcançar pessoas para o reino do Senhor Jesus, que é o cumprimento do ID, né? Inclusive, Exatamente. Eduardo, esse momento de pastoreio e missão, ele começa na classe dos professores, né? Onde a gente desenvolve ali com os professores as estratégias desses momentos para aplicar no momento da unidade. Perfeito, perfeito. Não, isso é importante relatar, porque é ali na classe dos professores em que as estratégias de pastoreio e de missão são abordadas, são desenvolvidas. Então, uma unidade, num sábado, desenvolveu uma atividade de rua, à tarde, ou durante a semana mesmo, que deu muito certo. Aí aquele professor ali já consegue traçar um plano para que aquela ação que deu certo também seja desenvolvida na unidade dele. Então, aquele momento da classe dos professores não deve ser apenas um momento de recapitulação da lição, mas deve-se tirar ali pelo menos 20, 30 minutos para se estabelecer ali estratégias de pastoreio e de missão. E talvez até de discipulado, né? Que é o Claro. você professor, pensando também na formação do seu aluno como um discípulo. É como na escola, né? Você forma os seus alunos, está formando os seus alunos, eles não querem, não para simplesmente passar de ano e ter um diploma, mas para que eles se tornem profissionais. Então, profissionais no futuro, né? Então, a gente também tem essa missão como professor de formar discípulos, de que Sim. aqueles membros da escola sabatina também desenvolvam o trabalho, né? Sim, sim. E depois venham a ser líderes também. Danilo, queria perguntar para você o que significa dizer que a escola sabatina é um dos maiores instrumentos para ganhar almas? Eu amo a escola sabatina, né? Eu, particularmente, eu aprendi a amar a escola sabatina por esse trabalho, porque ela desenvolve, né, o discipulado, né? Ele faz a gente crescer como ser humano, espiritualmente, e isso a gente não pode ficar só no estudo da palavra, né? Em si, a gente ali estuda a palavra, mas a gente tem que também focar, ali é onde nasce todas as estratégias de missão, e tudo focado em salvar almas, né? Em levar o evangelho para outras pessoas. Então, é ali onde tudo se inicia, né? O discipulado, né? O desenvolvimento de dons e todo o trabalho focado sempre na missão. Muito bom. Inclusive, Danilo, nós já ouvimos algumas pessoas falarem assim: poxa, mas dedicar lá na classe dos professores 20, 30 minutos para falar de pastoreio e de missão é perder tempo e não conseguirmos abordar muito bem a lição. Às vezes na unidade também, tem gente que diz assim: não, eu tenho 60 minutos em média para abordagem do conteúdo da lição. Se eu tirar ali 10, 15, 20 minutos para tratar de assuntos de pastoreio e de missão, não vamos perder tempo. Gente, não é perda de tempo. Não. Não é perda de tempo. É um grande investimento que nós temos feito
feito nas nossas unidades e também temos feito nas igrejas por onde nós passamos, porque nós desenvolvemos um trabalho de treinamento nas igrejas. E por onde nós passamos, os resultados ficam. E os resultados são irmãos que estudam mais a lição da escola sabatina, eles não deixam de estudar, irmãos que praticam o amor de Jesus por meio do pastoreio e o cumprimento da missão do Senhor Jesus. Então, é investimento, não é perda de tempo, não, gente. Da classe da escola sabatina para uma unidade de ação da escola sabatina. Já é bem diferente aí. Uma classe é uma unidade de ação, né? Renata, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que é o risco que se corre de unidades fortes no estudo, unidades que estudam a lição, que têm recapitulação, mais fracas na missão? Corre o risco de ser um momento só de estudo bíblico. E aí você acumula o estudo e não faz o que realmente a Bíblia pede, que é o propósito de você conhecer a verdade e levar a verdade. Foge desse propósito. E também acaba correndo o risco de fugir do propósito da missão da igreja. Porque a missão que Jesus deixou para a igreja, uma grande missão, que foi levar o evangelho a todo mundo. Então, corre o risco de a gente não cumprir essa parte. E Jesus é muito claro nos evangelhos de que essa a grande missão que ele deu para a igreja. E também, nos últimos momentos que estamos vivendo, é o momento da gente assumir o nosso momento missionário e levar o evangelho às outras pessoas. E o professor, obviamente, tem um papel gigantesco nisso, né? E um papel intencional e estratégico. Porque como que o professor ele pode se tornar um líder missionário e não só um expositor da lição? Porque hoje talvez a maior preocupação não seja nem preparar uma boa lição, preparar uma boa recapitulação, mas talvez preparar uma estratégia para que eu seja um líder missionário, motive os alunos à missão. Como que esse professor pode se tornar esse líder missionário, sair desse papel de apenas expositor, né, do assunto da semana e virar um líder missionário? O que vocês me dizem? Olha, primeiro, ele precisa ser um missionário. Ele precisa pôr em prática aquilo que ele pretende que a escola, que a unidade pratique. Entendeu? Então, ser um missionário é importante, tanto no pastoreio quanto na missão, né? Acho que é um pontapé inicial aí, né? Também ele pode criar estratégias intencionais e descobrir qual a vocação daquela unidade. Nem sempre eu vou dar o estudo. Como o Eduardo deu exemplo, eles ofereceram o estudo, mas outros deram continuidade. Nem sempre eu que vou dar o estudo, mas eu tenho a capacidade de oferecer. Mas tem um outro que não tem essa capacidade de oferecer, mas ele tem a capacidade de instruir. Então, cada unidade ela vai ter uma estratégia, cada pessoa ela tem uma personalidade diferente. Então, isso também se adapta à parte missionária. Então, o professor ele pode desenvolver, junto com a unidade dele, essa estratégia de ver qual é o Perfil, dom, né? o perfil de cada um e aplicar. Então, aí ele vai começar a praticar em unidade com mais facilidade. Verdade. São características diferentes das unidades, né? Às vezes Sim. tem uma unidade com mais jovens. Então, uma ação social, criativa, como que envolva música, é algo legal. Ou você vê uma unidade que tem muitas mulheres que trabalham com artes manuais. Então, você pode fazer coisas criativas de acordo com a característica de cada um. Danilo, você ia complementar? Assim, o professor, ele conhece a sua unidade, né? E ele passa mais tempo com a sua unidade. Então, ali ele vai observar qual é a ação que ele pode implementar na sua unidade, de acordo com os dons dos alunos que ele tem. E ele também pode fazer um curso de formação de líderes também. Então, tem muitas ações que o professor ele pode desempenhar ali e é direcionado à parte missionária. E como que nesse contexto é importante que o líder da unidade, que o professor, ele faça o trabalho do pastoreio. Porque ele precisa conhecer o seu aluno, o membro,
estar com eles, observar as características, para que essa estratégia se fortaleça ainda mais e seja mais eficaz, né? Verdade. O professor da escola sabatina, a professora da escola sabatina, precisa ser um pastor, uma pastora ali do grupo que ela coordena. Isso é importante, né? Muito bom. Gente, vamos partir então para o fechamento. Eu queria lançar aí um desafio para vocês. A gente trouxe aqui alguns exemplos, falou um pouquinho, mas para os professores que estão assistindo, a gente quer lançar um desafio aqui agora. Para o próximo sábado, vamos pensar já no próximo sábado missionário. Professor Eduardo, o que as unidades podem fazer já no próximo sábado missionário? Olha, uma boa dica é organizarem atividades fora da igreja. Nós estamos muito assim presos nas quatro paredes da igreja, né? E estar na igreja é importante, é fundamental, lógico. É a casa do Senhor, onde nós adoramos e nos edificamos também, né? E temos até comunhão ali entre os irmãos, mas precisamos sair dessas quatro paredes. Então, uma das saídas, uma das sugestões é você, professor, você, professora, já organizar uma visita de pastoreio, por exemplo. Quais são os irmãos da igreja que sumiram? Quais são os irmãos que estão enfermos? Já separa ali na sua unidade as duplas ou trios missionários que vão fazer essa atividade, e para o próximo sábado, missionários já podem fazer esse tipo de trabalho de pastoreio. Como é importante isso? Como os nossos irmãos precisam desse carinho, desse aconchego, até para voltar para o rebanho do Senhor. Começando com os de casa ali, que a gente chama, para depois também partir para os outros, né? Exatamente. Vamos atender o pessoal de casa primeiro. É uma boa estratégia para o próximo sábado missionário. Muito bom. Professor Danilo, o que as unidades não devem fazer no próximo sábado missionário? Não deve fazer. É o planejamento, né? Toda ação que a unidade fazer, ela tem que ter um planejamento. Então, o professor ele tem que estar atento em se planejar, né? Assim como nós fizemos na nossa unidade, nós planejamos, estamos orando pelos os afastados, e ali já planejamos a data para poder estar visitando cada um. Entendeu? Então ele não pode deixar de planejar. Não pode. O que não fazer, não fazer planejar. Não dá para fazer em cima da hora, não dá para deixar passar. Se Não. planeje, isso é muito importante, Danilo. Renata, como convencer os alunos a viverem uma experiência missionária renovadora? O professor ele tem que ser um entusiasta, né? Ele tem que entusiasmar as pessoas. Nós também fazemos um trabalho muito interessante, que são 60 visitas em um dia, 30 interessadas em 30 minutos. Isso chama a atenção da igreja e é um trabalho possível de ser feito. E aí ele motiva aquela unidade em estar nesse propósito. Já pensou? 30 interessados em 30 minutos? Então, uma igreja com 40 membros, será que ela consegue? Com certeza consegue. Deus tem mostrado as bênçãos e tem mostrado grandes experiências para que no próximo sábado ele possa contar para a unidade ou para a igreja e aí entusiasmar a igreja inteira. E a gente sabe, né, que desafios movem as pessoas. É uma boa estratégia de mobilização, lançar esses desafios. Muito interessante essa estratégia, Renata. Eu quero agradecer a vocês pela participação, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito na região de vocês e que continue inspirando outras pessoas e levando ainda mais pessoas a serem missionários e a saírem da igreja, das quatro paredes, ou até mesmo dentro da igreja, como a gente viu, a gente vê algumas igrejas que fazem aquelas ações de nós temos um minuto missionário, agora você vai ligar para uma pessoa ou mandar um WhatsApp. Então, não há limites, né, para essa criatividade da missão, né? E a gente tem muitas estratégias para usar. Agradeço a vocês e desejo que esse trabalho continue aí sendo muito efetivo. E já convido para a segunda aula vocês também que estão nos assistindo, porque a segunda aula também é com esse grupo muito especial e eles vão falar de um projeto sensacional e que você pode fazer também aí na sua região. Obrigado pela participação e espero que você tenha gostado desse conteúdo e continue nos assistindo para completar esse curso tão especial e que esse curso traga resultados para a sua vida e para a vida da sua igreja também. Até a próxima!